acidente ou programação? Quais são as causas do drama terreno? Reflita conosco no vídeo a seguir. A necessidade de muitos prevalece sobre a de poucos. Então, se tem milhões de pessoas que estão precisando crescer espiritualmente, economicamente, ter dignidade, e essas pessoas não estão tendo essa dignidade por causa de poucas pessoas, que são essas que estão no poder, então essas pessoas, esses poucos, têm que ser retirados. Não tem como manter essas pessoas. Não é certo. E engraçado que isso os cristãos até que chegou num ponto interessante, né? Porque se você parar a pensar a história que eles consideram que Deus entregou o próprio filho, falando de outro jeito, Deus matou o próprio filho, pelo bem de todos. Isso óbvio que não é história verdadeira, né? Mas levando por esse lado, ele teria matado o próprio filho. Sim. O próprio Deus. Tanto mundo, né? Entregou o próprio filho. E agora as pessoas aí, não sei, os próprios cristãos fazem tudo ao contrário. Eles falam, pelo meu filho eu mato e morro, né? Só que, tipo assim, aí eu vi um experimento uma vez dele falando, e se pegassem sua família, qual você preferia salvar, sua família ou 1000 pessoas, sabe? Fazendo esse experimento assim. Sempre eles preferem a família. Aí já não faz sentido. Tem um vínculo emocional, né? E eu já ouvi cristão falando, não, mas mesmo se tivesse um monte de gente ameaçando matar minha família e falasse, eu vou matar sua família ou você nega a Jesus, que eles são salvos. Eu não nego a Jesus. Mata minha família, mas eu não nego. Sabe, isso é. Que legal. Então faz sentido, né, gente? Acho que nós todos concordamos que o maior sacrifício é a própria evolução. Sim. E outra coisa que... Olha, é engraçado. Parece que dessas nossas palestras vai saindo umas verdades que parecem absolutas, mas não é absoluta, mas parece bastante, né? Tipo essa, a de que nós não podemos julgar. Realmente, né? Não pode julgar. Porque isso nós já sabíamos, mas nunca foi tão a fundo, sabe? Não dá pra julgar, não. Porque não dá pro ladrão falar, tipo, o ladrão assaltou aqui. Aí nós, não, mas calma aí, você tá me assaltando por causa de do seu filho ou porque você quer? Não dá tempo, o certo é você não julgar. Sim. Pelo menos todas as minhas reflexões caem nisso, que a conclusão é não julgar. Eu não sei mais, com vontade de escrever, né? Pegar uma folha só para escrever conclusões. E respondendo a pergunta, o que governa o nosso universo, parece que a única coisa que pode governar realmente o nosso universo é a nossa evolução também. Quanto mais evoluído a gente se torna, mais as coisas passam a funcionar, sabe? Por exemplo, as leis. Então, mas para nós, não para o próximo, isso virá algum dia, porque igual você falou aqui, Jesus, para Jesus voltar para a Terra, eu perguntei para você, o que ele teve de fazer, né? Porque ele tem que abaixar a vibração para vir para cá. Para escrever as cartas? O que ele tem que fazer? Ele tem que lembrar da vida que ele teve, sabe? Lembrar das coisas ruins que ele viveu, lembrar da família, sabe? Tipo, colocar um pouquinho de apego, assim, para ele lembrar da família e querer estar com a família de volta, sabe? Então, se tira isso, não tem sentido deles querer voltar para cá, sabe? Nós ficamos sozinhos de novo. Eles evoluiu tanto que para eles agora a lei faz todo sentido, mas para nós é continuar não fazendo. E de novo nós estamos sozinhos de novo. Sozinho agora, e agora esse sozinho ainda é maior, sabe? Porque é sozinho no sentido que não tem Deus, sozinho no sentido que os bons que podia estar fazendo parece que não está fazendo, sozinho no sentido que as leis que eram para funcionar parece que só funcionam para os que não estão fazendo. Então, tipo, sabe? Por que a lei não podia funcionar dentro da vida, né? Tipo, na vida, do começo ao fim, você vai dar e receber. Receber o que você fez, sabe? Então, se tivesse sido assim, seria perfeito. Agora o que nós vemos? O rico morre, vive a vida inteira rico, não ajuda ninguém, exemplo, né? E vai para um grau. Aí depois volta e aprende. Depois, agora o que já aprendeu. Aprendeu é pobre, aí ou fica rico e ajuda todo mundo, e continua sem recompensa nenhuma. E aí o que dá mesmo a sua vida para fazer o bem também fica sem recompensado. Não, é recompensado do outro lado, mas assim, né? Então, não, o que nós recompensa que tem do outro lado? Continuar trabalhando. Para sempre. Parece quando, se dá para receber, parece quando nós falamos para a criança, na volta nós compramos. Exatamente. É o impulso que faz a pessoa querer fazer o bem, mas... você vai dar, mas você nunca vai receber. Parece que isso daqui é uma infância, sabe? A infância é espiritual ainda. Porque, por exemplo, você vê os ricos por aí, a maioria deles são extremamente egoístas. Tipo, eles têm as empresas deles lá e
assim, quanto menos benefício eles puderem dar para os funcionários para eles terem menos gasto, eles vão fazer o possível para conseguir economizar. E provavelmente os funcionários vão viver uma vida indigna, eles vão receber mil vezes mais do que qualquer funcionário. Então, mas aí cai no socialismo. Isso que é engraçado. Porque, tipo assim, você parar pra pensar, antigamente tinha o rico, o chefe, né, o chefe, e o escravo. Não sei nem o que eu tô escrevendo, vai, que o chefe e o escravo. E aí, o escravo não ganhava nada, óbvio. Aí depois ele começou a ganhar alguma coisa, vai. Bem menos, sabe? Imagina, tipo, que ele ganhava 1% do que o chefe ganha. Aí na época já era considerado justo. Hoje em dia, imagina que o meu chefe, por exemplo, ganha 100 mil por hora e eu ganho 5 mil. Aí nós pensamos, nossa, caramba, bastante, né? Eu ganho 5 mil. Só que o chefe ganha muito mais. Então tá justo ainda? Não tá. Aí nós começamos a perceber, o cara da van lá. É justo. Então, é aí que eu quero saber. O cara da van lá, o cara da van, agora ele inventou aquele negócio de divisão, né, dos lucros. Eu esqueci como chama. Então, caramba, mais legal ainda, ele pega o lucro dele e divide. Parece que nessa evolução vai chegar a hora que ele vai pensar, eu recebi isso, eu vou dividir igual para todo mundo. Ou seja, socialismo. Sim, mas aí, tipo, isso aí acontece de uma forma natural, né? Não é de uma Isso. forma forçada, como os socialistas querem fazer. Não dá, porque o povo ruim aqui, né? Mas eu não entendi, porque nesse caso, recebe mais quem trabalha mais. Quem trabalha mais é sempre o que menos estudou. Sim, mas você entende que se, por exemplo, não tiver as pessoas que são menos, que têm um trabalho mais simples, a limpeza não roda? Se não tiver a faxina para limpar, o bagulho vai ficar tudo sujo. Se não tiver o cara lá, o pedreiro, a casa não levanta. Pega só o engenheiro, o engenheiro projeta, mas e aí, quem que vai levantar a casa? Sim, mas aí você acha que o salário do chefe tinha que ser o mesmo salário? Por que o engenheiro tem mais importância que o pedreiro que levanta a casa? Só porque ele projetou. Mas e aí, ele vai colocar a mão na obra? Lá sozinho vai fazer a casa subir? A menina é ao contrário, então, hoje em dia, né? A pessoa que mais trabalha é a que menos recebe. Porque olha que meu próprio chefe me falou, eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou que... Eu falei pra ele, mas não é melhor eu aprender tudo? Tipo assim, em vez de eu contratar o calculista, eu pagar o calculista, já que eu já sou engenheiro, eu aprender a fazer o cálculo. Ele falou, coloca uma coisa na sua cabeça, cérebro nós compra. Olha, essa é a frase, cérebro nós compra. Ele quis dizer o quê? Que ele mesmo não precisa fazer nada, ele paga pra todo mundo fazer tudo. E aí eu comecei a outra prova de como que aqui a lei não funciona, porque se for ver do lado da espiritualidade, que é igual que eu falei, é que o que vai fazer tornar real é o ato de você agir. Ou seja, como que era para ser o mais rico é o que mais age, né? E aí também, se for colocar no nosso contexto humano, aqui da nossa existência, não funciona assim, né? O que mais está fazendo é o que menos recebe, e o que menos precisa fazer é o que mais recebe. Então, mas aí cai naquilo que a mesma resposta para os dois é responsabilidade. O meu chefe, por mais que ele paga tudo, se a casa cair, o único que vai pagar é ele, entendeu? O único que vai preso é ele, porque é ele que tem a responsabilidade. Do mesmo jeito Jesus, eu acho. Se falir a terra inteira, quem vai ter responsabilidade? Javé. Ou Jesus, né? A responsabilidade é dele. Ele é o que menos faz, vamos pensar assim, mas a responsabilidade é dele. Mas aí que tá, eu não acho que nesse caso, eu não acho que Jesus é o que menos faz. Eu não sei também o que ele está fazendo. Mas eu acho que na espiritualidade, é por isso que eu tô falando, eu acho que na espiritualidade não é assim, entendeu? Porque se lá a meritocracia funciona mesmo, então Jesus, para ser o governador do mundo, é para ser o que está mais fazendo, entendeu? É que aqui na Terra não está funcionando assim. Então, essa é a questão. Será que tipo, eles não estão fazendo muito e aí, mais devido à densidade aqui, esse plano consegue se concretizar? E se a meritocracia ser diferente do que nós estamos pensando? Porque agora que eu lembrei que lá no nosso lar, a meritocracia é horas trabalhadas. Vocês lembram, né? Sim. Tem até a mulher lá que é a principal, que é a mais trabalhadora, ela tem tipo 1 milhão de horas trabalhadas seguidas. É como se fosse o dinheiro. Então, e se for assim? Aí ninguém é maior do que ninguém. Sim. Verdade. Porque independente do trabalho que você executa, você está trabalhando. Verdade. Não, mas será que lá não tem trabalhos que você recebe mais ou não? Não. Essa é o dinheiro. É a hora trabalhada. É a hora trabalhada, não tem outra. Verdade, que tinha um cara lá que falou, meu pai demorou, acho que 18 anos para conseguir comprar essa casa. O que estava orientando lá o filme, André Luiz. É verdade.
esqueci, o ministro de alguma coisa lá. Eu falei, meu pai demorou 18 anos para conseguir comprar essa casa. Sim, mas pelo que eu sei, isso daqui não é também a regra final, sabe? Não é pra sempre esse negócio de horta trabalhada. Acho que hoje nem existe mais, pelo que falar. Caramba. Já não funciona mais assim. Ou seja, se não funciona mais assim, deve ser um jeito melhor ainda, né? Vamos acreditar. Uma coisa boa. Bom, é isso que eu queria trazer nessa palestra, então é o desconforto, mais ainda, de que realmente a gente não pode esperar nada mais do que a gente já não esperava, né? Porque pelo menos eu esperava um pouco sim das leis, né? Não mentir não. E nessa semana eu até disse, eu parei de esperar, sabe? Eu vou fazer isso e aí depois eu vou receber sei lá o quê. Não. Um prova eu vou fazer e nós não vamos receber nada. Ou nessa vida eu falo, né? Ou vamos fazer e vamos receber coisa muito pior. Por isso que o melhor caminho é fazer sem esperar nada, porque não vai esperar nada. Exatamente, esse é o desconforto. Aí a gente tem uma questão, então a gente não deve almejar uma vida melhor, de certa forma, porque, tipo, se nada que a gente almejar melhor não vai mudar nada, então por que a gente vai, tipo, vou ficar criando uma coisa, uma vida melhor para mim, mais próspera, mais digna, mais abundante, não, mas aí eu acho que ele tá financiamento, certo. Saúde, mas aí eu não vou receber nada, então, tipo, o que vai mudar? Não, muito pelo contrário, eu acho que você está certo de almejar tudo, só que aí é uma coisa ruim, é uma coisa que nós não devíamos fazer, sabe? Nós não devíamos almejar tudo de bom, mas parando para pensar, é como se fosse um sacrifício que nós fazemos para ajudar mais pessoas. Porque se eu me tornar rico, eu consigo ajudar muito mais pessoas, eu consigo abrir uma empresa e empregar pessoas, mas eu estou fazendo uma coisa que é meio que errada, né? De querer ser rico. Então, por que pessoas boas às vezes vêm em situações tão miseráveis? Sendo Sim. que essas pessoas tinham o potencial de ajudar mais. E essas pessoas tinham o merecimento para ser ricas. Tipo o Chico Xavier, né? Que escreveu vários livros e vendeu tudo. Sim. E aí, tipo, tem outros que são extremamente egoístas, aí, empresários de empresas bilionárias que usam dinheiro só para benefício próprio. Será que o objetivo deles não é o de fazer a pessoa refletir sobre como que o amor não tem nada a ver com o amor ao próximo, né? Não tem nada a ver com isso que a gente pensa? Porque, tipo, olha o Chico Xavier, sabe? Pra mim, até agora não tem sentido isso que ele fez. Todos os mais de, sei lá quantos mil livros que ele fez, nenhum é autoria dele. Tipo, nada, ele não recebeu dinheiro nenhum de nenhum livro, sabe? Isso é muito uma coisa que ele poderia ter só feito, sabe? Pelo menos o dinheiro veio pra mim. Então, Mas não, sabe? Ele só recusou. mas eu acho que isso é uma atitude errada dele. Porque se você parar para ver o que levou ele a fazer isso, você lembra, né? Ele era capelino, explodiu tudo lá, então ele fica com o sentimento de ele não merecer. Sendo que nós é ensinado o quê? Que nós merece sim. Então ele errou nisso, eu acredito. Não tem nada de mérito dele não ter pegado os livros. Mas se você for ver a filosofia que ele consegue colocar na cabeça das pessoas com isso, porque pelo menos eu, quando eu vi, eu fiquei pensando, é possível, sabe? Pelo menos faz a pessoa refletir de que o amor ao próximo não tem nada a ver com dinheiro, sabe? Ele provou isso. Sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo, tipo, tem muita gente que leva por um lado de que, você ser bom acaba implicando em você se abster das benesses materiais. Tipo assim, a pessoa, não, então se você quiser ir pro céu, você tem que ser pobre e viver uma vida indigna igual Chico Xavier. Mas por quê? Então, Eu acho que todo mundo merece uma vida digna. Né? Não falo tipo desbanjar, ter dinheiro, mas assim, pelo menos ter necessidades físicas, as necessidades básicas supridas. Ter uma casa, um lar, um carro, pagar as contas, ter alimentação necessária. E isso a gente vê que nem todo mundo tem, as pessoas vivem no modo de sobrevivência. Então acho que quando a gente fala sobre tipo, trabalhar por que o chefe, tudo bem o chefe ganhar mais, porque ele está de fato tá fazendo uma administração ali que demanda às vezes mais inteligência, etc. Até aí tudo bem. Mas a questão é se as pessoas que trabalham para ele estão recebendo o necessário para viver uma vida digna. Entende? Não, tá certo. Eu acho que a pessoa querer ter uma vida digna, completamente certo, né? Completamente honroso até. Só que eu acho que o errado é a pessoa, então, colocar isso na cabeça de que eu vou fazer o bem, porque fazendo o bem eu vou ter uma vida digna, entendeu? Eu acho que você querer ter uma vida digna, para você ter uma vida digna, você tem que agir por si só, sabe? Não ficar esperando, falando assim, não, eu vou fazer o bem porque a lei diz que quando eu fizer o bem eu vou receber o bem em troca. Não, você tem que fazer o bem porque ele é a sua natureza, essa é a sua natureza. Mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que combinar uma vida digna. Então, mas como equilibrar isso, velho? Porque, tipo assim, imagina que para abrir uma empresa, por exemplo, nós precisamos de 500 mil, né? Acho que é mais ou menos isso para abrir uma empresa. Nem tanto, né? Mas alguma assim. Então,
nós vai e começa a juntar dinheiro. Aí nós vê pessoas na rua passando, tipo, 5 anos para juntar esses 500 mil. Nós vê pessoas na rua passando fome e nós pensamos, não posso ajudar por causa que eu estou juntando dinheiro para minha empresa, para depois ajudar mais. Então qual que é o equilíbrio disso, sabe? Porque hoje em dia, por exemplo, eu não consigo ter 3 sapatos, sabe? Imagina ter 480 mil, sabendo que falta 20 mil ainda para minha empresa e não ajudar os outros. Fica meio difícil. Aí eu acho que aí Chico Xavier acertou, para pensar por esse lado, né? Porque ele não conseguia pegar para ele 100 reais e não doar para o próximo que tem menos do que ele, sabe? Ele sabe que tinha menos ainda. Aí faz sentido, sabe? Aí o amor dele. Mas, por exemplo, mas você vê que, tipo, de certa forma, ele tinha a possibilidade de enriquecer se ele quisesse, né? Tinha. Ele, por exemplo, tava ouvindo uma história que ele foi lá para os Estados Unidos, e aí o cara que tava lá com ele, que foi acompanhando ele, conheceu uma mulher lá bonita e viajou para o Oriente com ela. E abandonou o Chico Xavier lá, e o Chico Xavier ficou sem dinheiro, ficou sem nada lá, passando fome. Chegou no dia lá, o cara do hotel falou pra ele, ó, você vai ter que sair hoje aí porque acabou suas diárias, não sei o quê. Aí ele ficou todo preocupado, né? Ele não sabia o que ele ia fazer. E aí nesse dia ele tava caminhando na rua lá, pelas ruas de Nova York, eu acho. Aí apareceu uma mulher assim e falou, ô moço, vem aqui, tá, não sei o quê. Ele falou, acabou de acontecer alguma coisa, um negócio comigo lá, e eu tinha feito uma promessa que a primeira pessoa que passasse pra mim, o primeiro menino que passasse eu ia ajudar, ia dar alimentação, não sei o quê, e pagar o hotel pra ele. Aí, tipo, aí ele pegou, aí ele ficou todo feliz, né? Aí ela levou ele pra comer, que ele já tava sem comer, já fazia uns dias, já comendo um pouquinho, e pagou o almoço lá pra ele, depois foi no hotel que ele tava e acertou, acho que a diária de 6 meses, um tempão assim. Aí ele foi lá e converteu o dinheiro das diárias com o dono do hotel para ele pegar o dinheiro de volta e comprar passagem de volta pro Brasil, porque ele não tinha esse dinheiro. Aí ele conseguiu, entendeu? Tipo assim, então na hora que ele precisou, a providência veio, sabe? De certa forma, então, nesse caso, a lei da mente funcionou. A lei da mente, não sei se é a lei da mente, né? Mas a lei da necessidade funcionou. Aí ele foi provido, porque ele era um ser de luz e isso aconteceu. O lei do quê? Da providência divina. Então, aí eu acredito, na lei da providência eu acredito. Porque ele era bom. Que na verdade não é uma lei, né? Não é uma lei. É só uma providência divina mesmo. Uma interferência. Interferência divina, para pensar. Aí faz sentido, a interferência eu também acredito, com certeza, que sempre que eu precisei não falta, sabe? Então, e nesse caso, por que a gente precisa da lei da mente, então? Se tudo que a gente precisa, de certa forma, se a gente permitir, vai ser provido para nós. Então, o que eu acredito dessa lei aí, na verdade, é que não funcionando como lei da mente, nós podemos pensar como uma lei da atração, né? Aí, nós só torna mais possível de dar certo. Tipo assim, como nós estamos com um campo vibracional de energia que é ao nosso redor bom, a chance de coisas boas acontecer aumenta. Não que vai dar 100% certo, só aumentou bastante. Porque parece que essa lei ainda está embaixo da lei do caos, né? Porque ainda pode acontecer alguma coisa errada que vai fazer isso falhar, sabe? Então, mas aí eu coloquei uma pergunta aqui. Existem acidentes ou, na verdade, existem fatores que não conhecemos por trás desses acidentes, entre aspas? Como julgar essas coisas que a gente chama de acidente? acidentes? Será que são acidentes ou existem fatores por trás disso? Entendeu? Que a gente não conhece. E aí por isso a gente chama de acidente. Você fala de ou foi um acidente ou aquilo já estava pré-programado para acontecer, né? Aí é a conversa que eu estava tendo com o Deninho antes. Eu antigamente acreditava que tudo era uma coisa. Tipo, apareceu herpes aqui. Será que é alguma coisa espiritual? Hoje em dia eu acho que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que muita coisa é acidente. Pode ser uma programação biológica. Você veio com a propensão de ter herpes. Não, mas é um acidente. Falando espiritualmente, tipo, não tem nada a ver, né? De certa forma não, porque isso aí, a nossa biologia, ela é proveniente, né, da imperfeição da criação de Javé. Então tem um porquê. De certa forma é um acidente, mas tem um porquê, tem uma causa por trás disso, entendeu? Entendi.